Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Que bom que você está aqui no nosso canal, o canal Márcio André 12 Oficial. E esse canal tem uma proposta para você crescer. Crescer. Como? Crescer pela mente dos autores, crescer pelos ensinos tremendos de tanta gente boa. Quanta gente boa que a gente tem aqui e que nos passa tanto ensino e que hoje, infelizmente, não todos, por favor, não todos, mas infelizmente o ser humano não gosta de ler. O ser humano gosta de ver vídeos. Como é que fala? Ele gosta da coisa mastigada, deglutida, degustada e cuidado que pode ficar até defecada. Mas vamos lá. A gente precisa aprender, nós precisamos aprender a sonhar, nós precisamos aprender a visualizar e não existe nada melhor do que isso, do que ler as páginas de um livro. E aí quando você lê um livro, você fecha e visualiza. Você já conseguiu fazer isso algum dia? Você lendo, por exemplo, um romance, você lendo uma matéria ou mesmo uma proposta, um ensaio, você lendo um ensaio sobre alguma matéria, alguma questão, um ensaio universitário, alguma matéria que um aluno ainda está como proposta de tese, isso é ótimo. Leia, feche os olhos e visualize aquilo. Não tem coisa melhor. E por falar em ler e sonhar, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse livro, Sonha e Ganharás o Mundo. Sonhe. Próximo vídeo nosso será desse aqui, ó, Segredos da Mente Milionária. Excelente. E vem aí, daqui a mais 2 estudos, John Maxwell, o maior autor sobre liderança que existe. Meu irmão, tu sabe o que é um cara já vender mais de 19 milhões de livros? Isso, 19 milhões de livros eu estou falando há 10 anos atrás, tá? Hoje, eu vou até, quando eu for analisar esse livro com vocês, eu vou fazer uma pesquisa para saber quantos livros John Maxwell já lançou, tá bom? Mas hoje eu quero falar com você de um autor controverso também, aliás, como muitos que a gente já apresentou aqui. Aliás, você não quer ser controverso? É muito simples. Você não quer ter um hater, você não quer que ninguém fale mal de você? É muito simples. Não faça nada, não seja nada, não vá a lugar nenhum, não tenha nada. Você vai conseguir ser nada e ninguém vai ligar para você. Que pena. Bom, hoje eu quero falar de um autor controverso, mas como eu disse para você desde o início, eu estou falando de livros que mexeram com a minha vida. Esse livro aqui eu li no ano 2000, 2001, tá? Eu comprei esse livro aqui, essa capinha mesmo, capa velha, tem já o livro com a capa nova, tá? O nome do livro é Sonha e Ganharás o Mundo. O autor é César Castellanos Domingues, autor desse outro livro que eu comprei no mesmo dia, tá? Não vou falar desse livro aqui hoje, é Liderança de Sucesso através dos 12, de César Castellanos Domingues. Mas esses 2 livros aqui, eu comi, eu devorei e fizeram assim na minha vida. Deixa eu falar um pouquinho do César, aí eu vou te falar por que esse livro mexeu tanto com a minha vida, tá? Vamos lá. César Castellanos Domingues, ele nasceu em Boyacá, na Colômbia, é casado com Emma Cláudia Castellanos, pastor neocarismático colombiano, pastor da Missão Carismática Internacional, influenciado, ou seja, discípulo direto de David Paul Young Cho. Você lembra que eu já falei do Paul Young Cho aqui? Correto? Trabalhava em grupos familiares até que em 1983 ele começa um projeto de células. A gente vai falar sobre isso já já. Ele vai para a Coreia para criar um projeto de 200 igrejas na Coreia e volta com uma visão que faz ele abrir
milhares de células em poucos meses e dominar, na época, expandir o crescimento na Colômbia e isso chegar ao Brasil, porque em 1999 ele esteve no Brasil fazendo o seu trabalho, iniciando o seu trabalho de avivamento celular. Foi exatamente nesse ano que eu entrei na Visão Celular, tá? E ele veio aqui em março, eu em novembro estava passando pelo chamado Encontro com Deus. Em 2000 eu estive no segundo congresso dele, que foi quando eu comprei esses livros, tá? E daí para lá mexeu com a minha vida, tá? Ele tem vários livros publicados. Sua mão está sobre mim, sonha em ganharás o mundo, diante do trono, liderança de sucesso, a escada do êxito, e assim vai, ok? É um grande autor e é um grande líder. Mas qual é a lógica desse livro? Deixa eu te contar um pouquinho da minha vida. Quando eu era menino, tinha uma musiquinha, essa música já foi até relançada com outro ritmo. Ela era assim, ó, ele imaginava ter dragão, herói, cavalo voador, era o que queria ser, porque era um sonhador. Você lembra que eu falei com você que eu vou trazer aqui Reinações de Narizinho? É porque eu não tenho um livro meu da época. Eu vou ter que adquirir um livro novo do Reinações de Narizinho, que eu li, eu tinha 7, 8 anos de idade, Reinações de Narizinho. Eu era de uma escola pública cujo patrono era Monteiro Lobato, e lá tinha todos os livros do Monteiro Lobato e eu li Reinações de Narizinho na escola. Eu ia todo dia para a escola e ficava lá. E ali eu terminava de ler Reinações de Narizinho, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E fechava os olhos. Gente, eu via tudo. Quando depois foi lançado o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão, e eu assisti a primeira versão, tudo que eu vi no Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão, eu tinha visto aqui, ó, na minha mente. Diante de Deus eu te falo isso. Claro, o personagem usava a mesma roupa, a Emília era do mesmo jeito, o Visconde de Sabugosa, não. Mas eu já tinha visto tudo aquilo. E até ampliado, porque no livro é muito mais ampliado do que na ficção da novelinha. Bom, voltando. Eu sempre fui um sonhador. Eu sempre sonhei com as coisas. Eu queria uma coisa, eu sonhava, eu visualizava. Ficava até minha mãe falava que eu ficava no mundo da lua. Eu parava para brincar com os meus brinquedos em casa sozinho. Eu tenho 7 anos de diferença de idade para o meu irmão mais próximo de mim. Aí eu ficava sozinho ali. Na verdade, os brinquedos estavam ali parados e eu sonhando. Sonhando. Então, vamos lá. Quando eu encontrei um autor, um pastor, que ele falava de sonha e ganharás o mundo, eu falei, uau, esse cara leu minha alma. E aí eu comprei o livro. Qual é a história desse livro? Ele realmente te propõe que você seja um sonhador. Por que ser um sonhador? Vamos lá. Oração sem fé é reza. Oração sem fé é um murmúrio, é uma cantilena, é aquele negócio que você pode fazer recitando palavras decoradas ou mesmo sem recitar, mas assim, falando da boca para fora. Oração, para ser oração, ela tem que ter fé. Eu tenho que crer que Deus está aqui ouvindo a minha oração. Só que o que é fé? Fé é ver. O que a Bíblia fala. Fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a certeza daquilo que não se vê. Então, a fé é ver sem usar os olhos físicos. É ver com a alma. Ver com a alma é sonhar. Você está entendendo a lógica? Oração, para ter oração tem que ter fé. Fé é ver. Ver com a alma. Fé é ver com a alma. Ver com a alma é sonhar. Então, esse é o princípio de tudo. Ele começa explicando isso desde a dedicatória de Luiz Palau. Luiz Palau, um dos maiores evangelistas latino-americanos, tá?
que fez a dedicatória do primeiro livro dele, que é O Sonho em Ganharás o Mundo. Ele vai contando, começa contando a história de Neemias lá na Babilônia, que até um autor falou assim, Neemias não teve sonho. Está no livro de Neemias, que ele diz assim, eu não contei para ninguém o que Deus colocou no meu coração em relação à cidade. Quando que Deus colocou? Quando ele estava na Babilônia, ele sonhou com a cidade restaurada. Visualização, fé, tá? Deus tem um projeto para você. Deus sonhou com você, Deus tem um projeto para o homem, e é isso que é ensinado nesse livro, já logo no seu primeiro capítulo, tá? Porque ele vai contando a história dele. Você passa a dedicatória e logo vem a primeira parte. Esse livro é dividido somente em 3 partes, ok? É um livro de deixa eu relembrar aqui, gente, 172 páginas, divididos em 3 partes, você poderia chamar em 3 capítulos, mas cada parte tem 12 pequenos capítulos, capítulos que vão de 1 a 4 páginas. Então, se você não quiser ler esse livro todo de uma vez, você pode ir lendo pedacinho por pedacinho, tá? Mas vamos lá, são 3 partes, cada parte com 3 capítulos, cada capítulo com 12 subdivisões, e aí ele vai mostrar. Nessa primeira parte, que é sonhos, um grande desafio, ele conta a história dele. Ele conta a história do seu casamento, ele conta a história da sua esposa, da sua família, do seu ministério. Ele vai contando como a coisa foi acontecendo na vida dele. De um homem falido, destruído, de um homem com uma fé morta, até um grande líder de uma das maiores igrejas do mundo. Dentro de um projeto que eu posso chamar de avivamento. Pode falar uma coisa, anote isso que eu estou te dizendo hoje. Lá para 2050, os grandes historiadores da igreja vão declarar que o mundo, M-U-N-D-O, mundo viveu um avivamento entre os anos de 95 a 2008, chamado avivamento celular. Por que não falam hoje? Porque os grandes pais desse avivamento ainda estão vivos. César Castellanos, Valnice Milhomens, René Terranova, e assim vai. E você sabia que nos pode dar nome de rua para pessoa viva, né? Então, a igreja também não dá o braço a torcer. É só esperar mais um tempo e vão assumir. Isso será ensinado nos seminários. O avivamento celular, e eu posso dizer com toda alegria, eu fiz parte dele. Tá? Eu sou parte desse avivamento. Então, ele vai contando o seu testemunho de vida. Na segunda parte, aí ele começa a mostrar as estratégias para o êxito. E aí ele fala, projetando-nos para o êxito, sonho. Você tem que ver, eu vou falar de um autor tremendo, chamado René de Araújo Terranova, eu não estou com ele livro aqui, ou até já falei, não sei, o nome do livro é Futuro. Ele fala assim, uma coisa linda no livro dele, que ele fala assim, eu vi o futuro e decidi morar lá. Projetar-se para o êxito, ver o futuro. Veja o futuro. Chegue lá antes dele acontecer. Futuro é para os outros, para nós é presente. Eu já estou lá. E o meu presente depende da minha fé. A minha fé é a linguagem da minha alma. Tá? Vamos lá. Aí ele vai mostrando unção de multiplicação e o êxito através das células. Ele vai explicando o conceito de visão celular. Ok? A unção de multiplicação, que é o ganhar pelas células, o êxito através das células, o conceito dos 12, tá? Que é você levantar 12 homens, que vão levantar 12 homens, tudo baseado na liderança de Jesus, de 12 discípulos, na liderança de Salomão, de 12 príncipes, e assim vai. Tá? Na liderança de Moisés, de 12 líderes das 12 tribos, ok? E assim vai. Entendendo esse conceito de 12, transformado para transformar em questão de caráter, fala de uma coisinha linda, discipulado, que é implantação de caráter. É um marido
ensinando outro marido a ser marido, um homem ensinando outro homem a ser homem, uma esposa ensinando outra esposa a ser esposa. Isso é bíblico. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Tito, diz assim, diz assim, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas mães, boas esposas, boas donas de casa e a amar seus maridos. Isso é discipulado, implantação de caráter, tá? Construindo muros de proteção, isso tudo está na sua segunda parte do livro. E o que é muros de proteção? É levantar intercessores, cobertura espiritual, tá? Construindo um especialista. O que é especialista? Presta atenção aqui, por favor. Jesus teve 12. De 12 ele teve 3. De 3 ele teve 1. Mas em 1 ele se projeta. Ele fala assim, tu confirmarás teus irmãos. Eu estou falando de Pedro. Meu irmão, o projeto é exatamente o mesmo. Você vai ter 12. De 12 você vai ter um grupo mais seleto. 3, 4. Mas desses 3, 4 você vai levantar um em que você vai se projetar, mudando o caráter, mudando o estilo, mudando vida, mudando a linguagem. E esse será um especialista, um reprodutor. Aquilo que você é reproduzido nessa pessoa. Quando você termina essa reprodução, você pega outro discípulo. Feliz é o líder que consegue fazer isso com seus 12, mas quando esse que você já reproduziu, já vai fazendo com outro, e assim é uma escada de êxito. É uma linha sobrenatural. Chegamos ao terceiro capítulo, terceira parte do livro, tá? Que se você for dentro do estudo do capítulo, seria um livro de 36 capítulos, mas são só 3 capítulos com 12 partes cada um. Tá? Ele vai mostrando, aí ele volta, ele mistura as duas coisas. Ele mistura o primeiro capítulo com o segundo. Ele dá primeiro capítulo testemunho, segundo capítulo estratégias, no terceiro ele mistura os dois. Ele vai dando estratégias com testemunhos. Ok? E aí vamos lá. Ele conta, por exemplo, o testemunho do Dr. Cho, que eu também já falei aqui, David Young Cho. Aquele testemunho dele querendo uma cadeira, uma bicicleta e uma mesa. E ele vai baseando isso de uma forma muito linda, porque ele fala assim, eu fui à Coreia e eu andei em Seul por vários e vários bairros sem ver um lugar de pobreza. Nenhum reduto de pobreza. E aí ele faz uma lógica. Quando o Dr. Cho começa o seu ministério, Seul era um lugar de profunda miséria. E é mudado de uma hora para outra. Será que nós não podemos fazer a mesma coisa através de uma fé que visualiza, de uma fé que projeta, de uma fé que faz acontecer e que influencia outras pessoas a terem essa fé? Sim, eu te respondo que sim, com certeza que sim. Aí ele vai mostrando as prioridades do homem, quais devem ser as prioridades do homem, apenas 5 prioridades. Deus, acima de tudo. Sua vida, sua saúde, seu temperamento, sua paz de espírito. Amar a si mesmo. Aí ele bota a terceira prioridade, família, sua esposa, seus filhos. Tá? Aí ele bota a igreja de Jesus, a obra de Deus. E por último, seu trabalho secular, ele ganhar a sua vida. Ué, apóstolo, mas a igreja estaria acima do trabalho? Quando você põe Deus acima de todas as coisas, Deus te põe acima de todas as coisas. Quando você põe Deus acima do dinheiro, Deus põe você acima do dinheiro. Pense nisso. Você já não trabalha para o dinheiro, mas o dinheiro trabalha para você. Entendeu? Ou não? Ah, não. Então vamos tentar de novo daqui a pouquinho. Deus, sua vida, sua família, a obra de Deus, o seu trabalho. Deus acima do dinheiro, você não trabalha para o dinheiro trabalha para você. Vamos lá. E aí ele vai mostrando, apontando o que é uma igreja para o século XXI. E ele conta uma coisa interessantíssima nesse subponto chamado Igreja do século XXI, que ele vai à Coreia com um propósito, abrir 200 igrejas na Colômbia. E ele faz parte de um grupo de estudos lá tremendo, que ele dá até um nome que me falha a memória agora. Se eu conseguisse lembrar tudo que eu leio, eu seria não um ser humano, mas um computador. E quando ele está lá, Deus fala com ele. Tá vendo tudo que você está ouvindo? É tudo que você não vai fazer.
e Deus dá a ele o projeto de células em cima do projeto do Dr. Cho de grupos familiares. E aí aquilo que era para ser 200 igrejas se torna milhares de células em um ano. De 200 para milhares. Células nas casas, grupos pequenos, grupos familiares, como você queira chamar, tá? Grupos de afinidade, tá? E aí Deus vai mostrando para ele que ele tem que trabalhar com alvos e metas. Alvos, metas e, por fim, um grande sonho. E para terminar esse livro, ele fala da importância de se trabalhar com grupos homogêneos. Você entender que as pessoas têm situações diferentes, jovens trabalhando com jovens, adultos com adultos, homens com homens, mulheres com mulheres, empresários com empresários, adolescentes com adolescentes, crianças com crianças, para que haja uma linguagem. E no final de tudo, essa linguagem se torne uma linguagem única de igreja, eclésia. Tá? Esse homem, César Castellanos Domingues, fez uma igrejinha de 300 pessoas virar uma multidão de centenas de milhares na Colômbia. Da Colômbia, isso se espalhou como um fogo pelo Brasil e por várias nações do mundo. Ok? E é por isso que eu te digo, um dia vão falar que o mundo viveu um avivamento. E que esse avivamento nasceu na América do Sul. Hoje a gente fala do avivamento que nasceu no país de Gales, o avivamento que nasceu na Escócia, o avivamento que nasceu na Inglaterra, na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos, né? A Rua Azusa. Vão falar. Escreva isso. Do avivamento que nasceu em Bogotá e explodiu, se potencializou no Amazonas. Mas isso aí é assunto para outro dia. Sonha e ganharás o mundo. César Castellanos Domingues. Quem lê esse livro aprende a sonhar em todas as áreas. Tá? Achando, compre, vale a pena. Tá ok? Ah, mas tem gente que não gosta. Sim, ué. Tem gente que não gosta de pudim. Eu gosto. Então pense nisso. Tá bom? Eu quero dizer para você que vale a pena sonhar, pois quem sonha ganha o mundo. Gostou? Se gostou, divulga, curte, divulga o nosso canal, tá? Ah, e eu estou numa proposta com você, não podemos esquecer. O que você acha sobre essa nova tendência de livros de IA? Livros escritos pela inteligência artificial. Você gosta? Você concorda? Não concorda? Um livro, antigamente, um livro como esse aqui, levaria no mínimo 2 anos entre ser escrito e produzido e lançado. Hoje as pessoas estão fazendo em 5 dias. Tá? Vale a pena? Me manda aí a tua resposta, comenta aqui embaixo, tá bom? E vamos até a próxima, quando a gente vai falar dos segredos da mente milionária e juntos vamos crescer com o apóstolo Márcio André. Até a próxima.